Como é que nós ornamentamos a nossa igreja para a celebração da Santa Missa? O que eu posso colocar e o que eu não posso colocar? Essa e outras perguntas nós responderemos no nosso vídeo de hoje. Então segue a vinheta e vem com a gente. Olá, você que acompanha o nosso canal, que está conosco em mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre como ornamentar a igreja para a Santa Missa. Sim, isso também é assunto de liturgia, e a pastoral da liturgia deve estar pronta para fazer tudo de acordo com aquilo que pede a igreja. Mas antes de começar, já te peço para deixar o seu like aqui nesse vídeo, clica aí no joinha, também compartilha esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante para a divulgação do nosso canal, e também se você ativar o sininho, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Agora, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo de hoje. A ornamentação da igreja é tratada no 5º parágrafo da Instrução Geral do Missal Romano, ou seja, o próprio Missal Romano fala como é que nós devemos ornamentar a igreja. E uma das coisas que nós temos que ter em mente quando falamos sobre liturgia, essa coisa é simplicidade. A liturgia, ela é simplicidade. Afinal, ela é o sacrifício do Cristo. A Santa Missa, ela é o sacrifício de Jesus que se renova. Então, como nós estamos no sacrifício de Jesus, nós não podemos colocar muita pompa, colocar muita coisa que vai nos remeter à festividade, porque a missa, ela é em Calvário. Você lembra que eu falei no vídeo da liturgia eucarística sobre nós não fazemos na Santa Missa aquilo que não faríamos no Calvário? Pois é, isso também remete à ornamentação da igreja. Primeiro, uma das coisas que mais se é falado quando o assunto é a ornamentação da igreja, as flores. Nós podemos usar flores na igreja? Sim, nós podemos, mas com moderação e com sobriedade. A Instrução Geral do Missal Romano, no parágrafo 305, ela fala sobre a ornamentação com flores. A primeira coisa desse parágrafo é: haja moderação na ornamentação do altar. Ou seja, a primeira coisa que nós vamos preocupar com a ornamentação é com o altar. E primeiro, tem que ter muita moderação para se ornamentar o altar, pois ali é o ponto principal da celebração. A ornamentação com flores deve ser sempre sóbria. Em vez de pôr as flores sobre a mesa do altar, se coloca junto dele no chão. Ou seja, não coloquem arranjos de flores em cima do altar. O lugar deles é no chão. E fala sobre essa ornamentação ser sóbria. Ou seja, são arranjos pequenos. Arranjos que fiquem ali no chão e que não sobressaiam ao altar. Muitas vezes nós queremos colocar plantas ou flores que são tão grandes que ficam do tamanho do altar ou até mais altas. Isso não é permitido. São flores pequenas, é uma ornamentação sóbria, uma ornamentação que não tire a beleza do que se celebra em cima do altar. O mais importante é aquilo que o padre faz sobre o altar e não a ornamentação, aquilo que está em volta. E já que estamos falando sobre as flores, vale lembrar que no tempo do Advento pode-se usar flores, mas que elas sejam ainda mais sóbrias do que nos outros tempos litúrgicos. E no tempo da Quaresma não se pode colocar flores na igreja de maneira alguma, exceto no Domingo Laetare, que é o 4º domingo da Quaresma, e nas solenidades e festas que caem dentro da Quaresma, como, por exemplo, a solenidade de São José, esposo de Maria. Pode-se colocar flores para se ornamentar a igreja nesses dias, mas apenas nesses dias. Nos outros dias da Quaresma não se usa flor de maneira nenhuma. E falando sobre flores, nós vamos pegar agora a Constituição Conciliar Sacrosanto Concílio, que ela é sobre a Sagrada Liturgia e foi promulgada no Concílio Vaticano II, ou seja, isso aqui que eu vou ler para vocês agora é pós-Concílio Vaticano II, ou seja, não adianta falar: ah, mas hoje já passou o Vaticano II, não é mais assim? Isso aqui vem do próprio Vaticano II. Lá no parágrafo 112, veja só o que nos fala sobre a ornamentação das igrejas. A Santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos atinentes ao culto fossem dignos, decorosos e belos, verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. Verdadeiros sinais. O que isso significa? Quando nós fazemos a procissão das ofertas, os sinais do pão e do vinho
são a hóstia e o vinho que nós levamos para se tornar o sangue de Cristo, não é verdade? Estes são os sinais do pão e do vinho. Então, esses sinais são coisas palpáveis, objetos palpáveis. E quando se fala sinais verdadeiros, fala que na liturgia não se admite falsificações, porque o sacrifício de Jesus na cruz por nós foi verdadeiro. Então, nós não estamos ali falsificando o que Jesus fez, nós estamos rememorando, estamos revivendo o sacrifício de Jesus na cruz em cada Santa Missa. E por isso, os sinais utilizados na igreja devem ser verdadeiros. Ou seja, procissão das oferendas, quando é feita, que se tem o costume de levar o pão e uva para representar o pão, o corpo de Cristo, e a uva que gera o vinho, que é mudado no sangue de Jesus. Se nós fazemos essa procissão, devemos levar um pão de verdade e uvas de verdade. Não devemos arrumar um cacho de uvas de plástico apenas para enfeitar e levar na procissão. Não, isso não deve ser feito. Da mesma forma, na ornamentação, eu não vou utilizar flores artificiais, plantas artificiais para ornamentar a igreja para a Santa Missa, porque precisa-se de verdadeiros sinais para se celebrar a Santa Missa. Nada na Santa Missa é falso, por isso não podemos também colocar flores falsas, dons falsos para serem apresentados. Estamos bem até aqui? Então vamos prosseguir agora falando sobre como ornamentamos o altar. A ornamentação do altar, o parágrafo 306, fala que se coloca apenas as coisas necessárias para a celebração. Que coisas são essas? O evangeliário, onde se tem, ele fica sobre o altar do início da missa até a proclamação do evangelho, e a partir da apresentação dos dons até o momento após a comunhão em que o padre faz a purificação das âmbulas, estes objetos ficam sobre o altar. Também se é permitido que fique o sanguíneo, que é esse mesmo paninho que o padre utiliza para poder fazer essa purificação, e o missal romano pode ficar sobre o altar. O parágrafo 304, na instrução geral do missal romano, fala o seguinte: pela reverência devida à celebração do memorial do Senhor e ao banquete em que é distribuído o corpo e sangue de Cristo, o altar sobre o qual se celebra deve ser coberto ao menos com uma toalha de cor branca, que pela sua forma, tamanho e ornato deve estar em harmonia com a estrutura do altar. Ou seja, coloca-se uma toalha branca que vai pegar a parte de cima da mesa do altar e ter aquele caimento dos lados, deixando a parte da frente do altar desnuda, deixando a pedra que liga a mesa do altar ao chão do presbitério à vista de todos. Por que isso? Porque aquela parte que está ali, segundo alguns liturgistas vêm nos dizer, que como sobre o altar se celebra o sacrifício do Cristo, então todo o céu, quando nós cantamos o santo na Santa Missa, se coloca ali ao redor do altar também. Então é a união do céu e da terra que somos nós que estamos na igreja. E ali fica desnudo na frente do altar justamente para mostrar que ali onde o Cristo está sendo, mais uma vez, tendo o seu sacrifício renovado para a nossa salvação, que aquela mesa ela está ligada à terra, está ligada a cada um de nós. Por isso, se deixa à frente do altar sem o pano da toalha para que ele não recaia e tampe a pedra do altar. E ainda, sobre o altar, pode-se colocar as velas e uma cruz? Pode sim. As velas elas podem ser colocadas sobre o altar ou em volta do altar. Existem igrejas que colocam 6 velas à frente e uma cruz no meio. Tem igrejas que só colocam uma espécie de pilares ao lado do altar e ali colocam as velas e utilizam apenas a cruz na parede, aquela cruz grande que todos vemos quando chegamos à igreja. Pode sim ser dessa forma, da mesma forma que se pode ter uma cruz sobre o altar e a outra cruz. Isso varia de acordo com a norma paroquial da comunidade em que nós celebramos. Mas é permitido sim que se tenha cruz e velas sobre o altar ou ao lado do altar. Quanto a isso, estamos entendidos também. A outra mesa importante dentro da celebração é o ambão. E sobre o ambão, nós não jogamos nenhuma toalha, nenhum pano, nem nada. O ambão ele fica completamente desnudo, tendo sobre ele apenas o lecionário durante a proclamação das leituras e do salmo responsorial e o evangeliário, onde há o momento da proclamação do evangelho. É substituído o lecionário pelo evangeliário. Onde é apenas o lecionário, então o lecionário fica no ambão
durante toda a Santa Missa. E só ele, sem toalha, sem pano, sem cartazes, pelo amor de Deus, não se coloca cartaz nem nada no ambão. O ambão ele é desnudo. E outra coisa que às vezes nós queremos ornamentar na igreja, mas que não é necessário ornamentar, são as imagens dos santos que nós temos na nossa igreja. Sacrosanto Concílio, no parágrafo 125, ela diz que mantenha-se o uso de expor imagens nas igrejas à veneração dos fiéis. Seja, no entanto, em número comedido e na ordem devida, para não causar estranheza aos fiéis, nem contemporizar com uma devoção menos ortodoxa. O que isso significa? Significa que não precisa encher a igreja de imagens, não. Seja um número pequeno e que, segundo a instrução geral do Missal Romano, quais são as imagens que nós utilizamos na igreja? Imagens do Senhor, da Bem-aventurada Virgem Maria e dos santos. Ou seja, sem colocar uma que seja, digamos, uma forma de dizer que este santo é superior a esse santo. Não, porque as imagens dos santos estão ali para fazer com que a liturgia que nós celebramos na terra nos lembre que pode nos levar ao céu para conviver com cada um deles que estão ali. E outra coisa, não haja na mesma igreja mais do que uma imagem do mesmo santo. Isso é o parágrafo 318 da Instrução Geral do Missal Romano. Por exemplo, eu faço parte da comunidade de Santo Antônio, aqui na minha cidade. E é costume nas igrejas em que a imagem do santo padroeiro ela seja uma imagem grande de destaque e fique na frente da igreja. Correto. Mas se eu já tenho aquela imagem de Santo Antônio ali na frente, eu não preciso de outra imagem de Santo Antônio no interior da igreja mais não. Da mesma forma, se eu tenho na minha igreja, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Nossa Senhora Rosa Mística. Se eu tenho essas 4 imagens de Nossa Senhora, eu preciso expor as 4 imagens de Nossa Senhora? Não, porque é a mesma Virgem Maria Santíssima, bem-aventurada Mãe de Jesus Cristo. Então, que eu deixo apenas uma. Por exemplo, quando chegar no mês de outubro, eu exponho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque é o mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Quando for no mês de novembro, eu coloco a imagem de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que não fiquem 2 ou 3 imagens da Virgem Santíssima em seus diferentes títulos na igreja, apenas uma imagem de Nossa Senhora. E assim também com todos os outros santos. Os próprios documentos da igreja sobre a ornamentação das imagens falam que a própria imagem já é o ornamento da igreja. Então nós também não precisamos colocar flores ao redor das imagens, porque elas estão ali para nos relembrar que aqueles santos estão no convívio do céu e que eles são exemplos para que nós subamos ao céu. A veneração dentro da Sagrada Liturgia não é aos santos, não é às imagens, e sim a nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos chegando ao fim desse vídeo sobre a ornamentação das nossas igrejas, que nós possamos ver o que a nossa igreja pede para poder ornamentar as nossas igrejas e não cometer esse pecado do exagero de colocar muitas coisas que não são necessárias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta ele aí se você gostou, compartilhe ele também e não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso é muito importante para a divulgação do nosso canal e para que esse conhecimento possa chegar para mais pessoas. Fique com Deus e até o próximo vídeo com a graça de Deus.